Bom, eu já estou aqui com o pastor Armando Bispo. Armando Bispo é pastor da Igreja Batista Central de Fortaleza. E ele vai conduzir a gente nessa próxima reflexão que tem a ver com o cuidado com a família, o cuidado com a família do líder. Então, fique bastante atento e que Deus fale ao seu coração. Armando, seja muito bem-vindo e muito obrigado por participar desse encontro, tá bom? A palavra é toda sua. Muito bom, assim, eu estou muito feliz, uma boa tarde para todos vocês, né? Eu continuo me chamando Armando, costumo me apresentar como um discípulo de Jesus em processo de restauração, vivendo na faixa de risco, em quarentena, tentando suportar um pouco esses dias aí de reclusão, mas muito feliz com tudo que Deus está nos ensinando nesses dias, né? Então, eu fui desafiado a falar sobre a família do líder, desafios e oportunidades da atualidade. Mas é óbvio que falar da família do líder hoje é falar da família do líder dentro desse contexto de quarentena, dentro desse contexto de epidemia, no qual nós temos muitas coisas que aprender. Porque a grande verdade é que nessa pandemia toda existe um mover de Deus que está nos depurando, nos dizendo coisas preciosas em todos os níveis da vida. E principalmente para o líder e a sua família. Claro, se nós falarmos de pandemia e de todo esse desastre catastrófico, né? Há quem goste de falar sobre isso em termos de escatologia, ficam preocupados com o que vai acontecer amanhã, se estamos alinhados aqui com a chegada do anticristo ou não, né? Então existe todo esse frisson escatológico, às vezes uma futurologia que não leva a muita coisa. E eu quero dizer o seguinte, eu descanso no fato, como líder da minha comunidade, líder da minha casa, de que o Senhor está soberanamente no controle de todas as coisas. E se eu preciso de alguma prova disso, eu tenho que olhar para o livro do Apocalipse e ver os primeiros 3, 4, 5 capítulos, antes de chegar toda aquela que a gente poderia chamar como cearense, né? Toda aquela catástrofe, toda aquela desgraceira, né? Que virá sobre a raça humana a partir dos capítulos 6 até o capítulo 18. O que nós temos que ver é que, na verdade, o início e o fim de todas as coisas pertencem ao soberano Senhor. Se nenhum ser humano é digno de dar um bom fim à nossa história, a história da sua família, a história da sua igreja, a história da sua vida, Deus é capaz. Ele é o alfa e o ômega. E por isso ele está no trono, capítulo 4, né? E também Jesus, ele foi achado digno de desatar os selos e, no certo sentido, dar um final feliz para a história. Então, é nisso que eu, pessoalmente, como líder, aquieto meu coração e ganho confiança. E outra coisa importante nesse momento de pandemia, nesse momento de futurologia, nesse momento de escatologia, eu diria que nós temos que perceber que a escatologia ela é, acima de tudo, piedosa. E por que ela é piedosa e o que isso tem a ver com a minha vida como líder e com o meu lar? É porque toda vez que Deus fala sobre o futuro, ele tem uma lição para o presente. A importância não é sobre a cronologia dos fatos em si, mas como eu estarei no momento em que eu for flagrado pela vinda súbita de Jesus. O que eu quero dizer com isso? Não importam os tempos, a cronologia, se agora nós estamos vivendo o anticristo ou não, o que importa é que tipo de pessoa eu estou me tornando agora. Porque essa é a vontade de Deus. Segundo Pedro, capítulo 3, fala dos elementos ardentes que se desfariam, mas aí ele diz, tendo em vista todas essas coisas, que tipo de pessoa você deve ser hoje como líder? Viver de forma piedosa, justa e verdadeira. E aí as pessoas também usam um termo que é até bíblico, né? Mas que eu acho que às vezes nós não entendemos bem o porquê essa palavra foi dada na palavra de Deus, né? Diz, os dias são maus. Eu tenho descoberto nesses dias que, na verdade, não são os dias que são maus. Nós é que temos a índole má, né? E principalmente aqueles que não têm Jesus
né? Nós estamos agora nos mostrando, né? As máscaras estão sendo postas para evitar o Covid, mas máscaras também estão caindo. E por que não dizer máscaras da nossa própria vida, da minha vida como líder? Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos, como família, reclusos, agora com medo do Covid, né? Todo preocupado com a raça humana, eu aqui no Ceará, vendo exatamente o acelerar das mortes, né? Principalmente pela negligência governamental no início dessa pandemia. Mas veja que interessante, por que eu estou tão preocupado? Nós atingimos 500 mortes aqui no Ceará, mas nós temos mais de 1.500 pessoas que morreram assassinadas desde o início do ano. Ou seja, essa pandemia veio tirar um pouco da minha máscara e mostrar que eu, como líder, eu, como família, tenho um amor seletivo. Eu estou preocupado porque essa pandemia pode me atingir, pode atingir meu filho, minha mãe, meu pai, meu vizinho. Mas, olha, como pandemias outras, né? Tem atingido a raça humana, pessoas bem pertinho de nós, e nós não temos, na verdade, nos postado com tanta contrição, né, com tanta busca de Deus, com tanto clamor, como agora. Então, eu percebo que Deus está simplesmente colocando a máscara para evitar o Covid, mas deixando cair outras máscaras, né? E eu estou pensando numa outra coisa, que como líder eu devo modelar na minha família, é a belicosidade da nossa fala, né? A gente já acorda polarizado, né? Quem é contra, quem é a favor, quem é de direita, quem é de esquerda. Meu Deus do céu, as notícias invadindo a nossa casa e nós estamos simplesmente apáticos, às vezes até entrando no jogo, trazendo maior prejuízo para a nossa vida pessoal, para a vida dos nossos familiares. Eu acho que um exercício que nós não temos feito como família, como líderes, como cristãos, nós temos perdido a capacidade de ver o bem, mesmo naqueles que nós discordamos, mesmo naqueles que nós, às vezes, gostaríamos que estivessem numa outra posição. Mas é possível ver o bem das pessoas nessa hora. Isso eu estou falando agora do líder da família para o macro da nossa sociedade. Mas vamos a outra coisa importante que eu reputo como uma grande oportunidade na atualidade. O líder agora, mais do que nunca, ele está sendo checado na sua integridade. O que é integridade? Não é a integridade física porque eu estou inteiro, mas é no fato de que Deus está testando mais do que nunca as nossas mais profundas motivações. Quem somos nós, né? Quem somos nós de verdade, como líderes? E, de novo, eu acho que a máscara, né, vai caindo, a minha está caindo, né? Dia a dia, e eu estou procurando diante de Deus descobrir quem eu sou de verdade como líder. Eu gosto de pensar que a ideia de integridade não é tanto o que você faz, porque mesmo fazendo bem, você pode fazer por uma motivação errada. Então, não é o que você faz, mas por que você faz o que faz. Então, como líder, né, como pastor, líder de uma comunidade, seja ela de que tamanho for, seja qual for a sua área de liderança, eu fico imaginando quem é você para a sociedade, como a sociedade lhe vê. Quem é você para a sua congregação, como a sua congregação lhe vê. Quem é você para os seus amigos e vizinhos mais próximos? Percebe? Agora o círculo vai se fechando. E, finalmente, quem é você para aqueles que são próximos de você e que vivem debaixo do mesmo teto? E agora, nesses dias de quarentena, você está sendo levado a desnudar o seu caráter, a sua vida, as suas motivações, né? Diante daqueles que, por vezes, você simplesmente vê pela manhã, vê à noite, sai correndo, está envolvido no ministério, e agora você está frente a frente com eles, né? Então, é nessa hora que eu volto para Gênesis 17:1, que eu acho que é o fundamento dessa coisa do líder. É quando Deus chama Abraão aos 99 anos de idade, lhe aparece e diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso.
que ele está dizendo, eu estou no controle de todas as coisas. E eu sei, ele está no controle dessa pandemia, ele está no controle das nossas finanças, ele está no controle da economia do país, ele está no controle. Eu sou Deus Todo-Poderoso. E ele diz, seja fiel a mim. Ele pede fidelidade a ele, não a um partido, não a uma ideologia, mas a ele. E aí ele diz assim, tem uma vida íntegra. Algumas versões, né, essa é a NVT, mas algumas versões dizem, ande na minha presença e ser íntegro. Pronto. É agora que as minhas motivações mais profundas começam a ser checadas, na medida que eu sou retirado do meu ambiente de trabalho normal, do meu lugar de domínio. Eu sou retirado, o microfone me foi tirado, né? A minha cadeira de chefe, de líder, também me foi tirada. As pessoas não estão podendo mais atuar sob a minha liderança como atuavam antes. Minha liderança está pulverizada. E agora eu tenho que me perceber diante de Deus, né? Onde eu estava sentado, qual era o apoio real da minha vida, da minha espiritualidade, do meu ministério, da minha vocação, do meu chamado, né? Será que eu estou de verdade pronto ao sacrifício mais profundo que o Senhor pede de mim, né? E aí, então, integridade. O líder tem que ser, acima de tudo, íntegro. E essa integridade é quem eu sou diante de Deus. Quais são os meus reais motivos? Será que eu vivi para agradar pessoas? Será que eu vivi em cima dos meus títulos que agora estão nivelados? Né? As pessoas da minha comunidade têm acesso à minha palavra, como têm acesso a milhares de outras palavras. Né? E agora, como é que eu estou me sentindo? Pronto. E aí eu começo a zerar um pouquinho nessa questão de quem eu sou dentro da minha própria casa. Aí vem o desafio dessa convivência reclusa, vem o desafio de você estar convivendo com pessoas que são do grupo de risco dentro da sua própria casa, ou você mesmo sendo do grupo de risco. Vem agora o desafio de conviver com a sua mulher ou seu marido, dia após dia, hora após hora, e você está lá o tempo todo, o dia inteiro. E aí você agora está exposto às suas crianças, que não podem ir para a escola, tem que estar com você, não tem como você agora deixá-los fora da sua agenda por quase um dia inteiro para revê-los à noite, ou ao meio-dia, ou só pela manhã, né? E agora você tem não só crianças, você tem adolescentes dentro da sua casa, né? E aí a sua vida, sua santidade, sua piedade, ela vai aflorar de todo jeito, né? E não apenas isso, mas a sua misericórdia, o seu trato com aquelas pessoas que estão dentro da sua casa vão vazar agora mais do que nunca. E aí eu fico pensando, né? Eu, claro, sou casado há 42 anos, já estou com minhas filhas quase com 37, quase 40 anos de idade, as duas filhas que tenho, vivem, obviamente, com suas casas, seus maridos, seus netos, e eu estou no enfim sós com minha esposa já há muito tempo. Mas o mais importante não é o que a pandemia me fez fazer, ou seja, como, por exemplo, marido e mulher, me devolveu para um ambiente em que eu só posso estar com ela, todo o tempo com ela. Mas isso, para mim, não é um problema e não tem sido um problema, porque desde o início eu me preparei para isso. E o líder tem que se preparar para isso. E talvez muitos sofram porque não estavam preparados para isso. O que eu quero dizer? É que antes e abaixo de Deus, e antes dos meus filhos, do meu ministério, dos meus pares, da minha vocação, da minha igreja, do meu rebanho, era a minha mulher, era a minha esposa, era meu cônjuge, minha amiga, minha companheira, que, acima de tudo, esteve comigo todo o tempo, não para minha satisfação, mas para minha santificação. E aí eu acho que a pandemia está nos propiciando uma outra coisa espetacular, que é a oportunidade do exercício de uma disciplina espiritual. O que quer dizer isso, uma disciplina espiritual? Ora, você sabe muito bem o que é orar, jejuar, ler a Bíblia, e você tem aí suas disciplinas espirituais. Mas essa, para mim, nesse momento da história, é a disciplina perfeita. Ou seja, Deus
me deu uma esposa totalmente diferente de mim. Deus me deu filhas totalmente diferentes de mim. Deus me deu pessoas ao meu redor totalmente diferentes de mim, não para minha satisfação, mas para minha santificação. É uma disciplina espiritual ter que lidar com os diferentes, agora dentro de casa. Eu fico imaginando, né, lideranças que, às vezes, quando eu ouço um pai dizendo, meu filho agora eu descobri que ele está fumando maconha, ele se envolveu nas drogas, né? Ele agora está com uma outra opção sexual na vida dele. Aí eu fico pensando assim, por que será que os pais têm tanta dificuldade em colocar em prática aquele amor que era despejado no outro lá fora e tem grande dificuldade em amar aquele que está agora dentro de casa? É como se Deus dissesse assim, se você ama o diferente, se você ama o drogado, se você ama o menino que parece alienado da vida, porque você tem um ministério que alcança essas pessoas, pois chegou a sua oportunidade de amar aquele que eu coloquei bem diante dos teus olhos. Veja, disciplina espiritual, menos satisfação, mais santificação. E principalmente crianças, né? Eu amo as criancinhas, eu oro pelas criancinhas, eu tenho programas para as criancinhas, mas, de repente, quando as criancinhas estão muito perto e muito próximas, eu não sei o que fazer. E nesses momentos de quarentena, nós estamos sendo obrigados a isso, né? Eu diria, é menos satisfação e mais santificação. Isso é o que Deus quer de nós nesse momento, né? E, às vezes, menos prazer e mais provação. Sim, porque o nosso caráter é checado, a nossa máscara vai caindo. Nós não apenas somos checados por aqueles que estão dentro da nossa casa, como nós mesmos podemos perceber quão longe nós estávamos, quão distante, quão seletivo era o nosso amor, né? E aí nós vamos aprendendo a respeitar as diferenças, né? Quem pode estudar o Eneagrama e fazer o Eneagrama vai ver todas aquelas modulações de personalidade, não tanto para compreender você mesmo, isso é bom, mas também para compreender o outro, né? As chamadas 5 linguagens do amor, como eu me relaciono com a minha esposa é totalmente diferente de como eu gostaria que ela se relacionasse comigo, né? Nós temos exemplos e mais exemplos, né? Aqui dentro da nossa própria vida. Marido e mulher, companheirismo, às vezes, para alguns, distância dos filhos e dos netos, né? Isso é ruim, a certo ponto. Mas quando eu não dependo disso para ser feliz, quando a minha vida com o meu cônjuge é a vida que eu realmente busco ter companheirismo, prazer, felicidade e caminharmos juntos sem dependermos demais dos filhos e netos e etc. Ora, isso é o melhor dos mundos. E nesse momento, embora tenhamos saudades, a gente realmente pode sobreviver e curtir um ao outro. Eu sempre disse, né? Eu estou numa casa aqui, numa reclusão distante de onde eu moro, lá em Fortaleza. Mas essa casa, essa casinha que nós fizemos aqui, ela não foi feita para netos, para filhos, ela foi feita para nós, eu e minha esposa, porque cada um tem sua vida, cada um tem seu lar. E assim, cada uma delas, né? E assim, se elas vêm, se elas estão, amém. Se elas não estão, nós continuamos e continuaremos felizes, né? Na relação marido e mulher, eu tenho aprendido aqui a cooperação, lavar louça, né? Eu lavei muita louça quando eu era menino, mas eu não tenho esse costume. Mas eu aprendi aqui, né? E aqui nós dançamos juntos, nós jogamos jogos de mesa, jogamos cartas, ela gosta de jogar, eu nem tanto, mas eu me submeto àquilo que é prazeroso para ela, enquanto ela faz também as coisas que, para mim, são mais prazerosas. E mesmo juntos, por vezes, ela tem que ter o tempo dela e eu tenho que ter o meu tempo, né? E assim nós vamos preservando isso ao longo do tempo. Aliás, em termos de ministério,
eu estou lembrando que esses valores e princípios, eles não foram adotados agora. Desde o início do meu ministério, eu deixei muito claro para a Igreja Batista Central de Fortaleza, que nos respeitou ao longo de todos esses anos, 37 anos naquela mesma comunidade, 42 anos de casado, é que minha esposa sempre foi muito mais importante do que o meu ministério, do que qualquer ovelha dentro do corpo de Cristo. Ela só não é mais importante do que o meu Senhor, né? Então, e se você tem filhos em casa e netos, adolescentes, claro, aí você tem outras oportunidades, né, de exercitar um pouco a sua paciência, a sua longanimidade, né, e fazer uma escala de cooperação dos afazeres do lar. Eu vejo isso na casa dos meus genros, né, que muitos deles, aliás, os dois, né, assumiram o controle da sua casa, a liderança do seu lar, e assim estão fazendo com que adolescentes participem, no princípio é ruim, né, participar dos afazeres. Eu vejo promoção de dança, de ginástica, de jogos de mesa, de conversas, né? Os filhos pequenos, com limites, com horários, com bola, brinquedo, teatro, chuveiro, banho de chuva e tantas outras coisas, né? Mesmo reclusos, nós podemos ter atividades importantes dentro da nossa própria casa. E por que não falar dos adolescentes? Né? Como líder, como pastor. E agora? Como é que você dialoga com aqueles que põem um fone de ouvido e passam o tempo encapuzados, às vezes, sem qualquer comunicação? Amado, está na hora não de você parar diante da carruagem e querer frear aqueles cavalos que vêm numa velocidade muito grande, mas está na hora de você montar num cavalo, correr na paralela, alcançá-los e, assim, subir a bordo e tentar redirecionar aquilo que talvez você perdeu ao longo do tempo, né? Quais são os jogos que os adolescentes estão jogando? Você simplesmente os deixa lá ou participa com eles, né? Eu converso muito com meus netos, com meu neto, eu tenho minha neta, são 3 adolescentes, né? E eu falo muito sobre os jogos que eles estão jogando, né? Free Fire, Battlegrounds, Candy Crush, Clash Royale. Então, eles estão jogando joguinhos que é interessante para eles. E quando você não fala dessas coisas, eles quase desligam você. Mas quando você fala também dessas coisas, obviamente, você os chama para um ponto de interesse, né? E assim eu faço com minhas netas, por exemplo. Gente, quantos adolescentes estão desesperados, alguns até pensando em morte, em suicídio. E eu vi esse próprio caso dentro da nossa casa, no sentido de ter que conversar com as minhas netas sobre questões que são muito íntimas, mas que eu posso revelar aqui, porque são questões que, num certo sentido, estão agora batendo a porta, ou estão adentrando nossas casas, né? Adolescentes com péssima autoimagem, com sobrepeso, se sentindo rejeitados, porque agora eles não estão mais no mundo real, onde todos os adolescentes estão juntos, mas eles estão agora na internet, onde há uma seleção de poses, seleção de feições, né? E você, então, tem que adentrar aquele mundo para tentar estabelecer uma ponte, um diálogo. E você não faz isso com sermão, você não faz isso com regras, você não faz isso com imposição, com gritaria, mas você faz isso com amizade, né? Adolescente, você tem que virar paizão amigo. Lembra que regras sem relacionamento geram rebeldia. Então, é melhor que você caminhe com ele no mundo disparado da sua carruagem, né, que de repente já fugiu, já está longe, do que você tentar brecar à força. Você vai ser atropelado por isso. Então, esse é um momento importante de você adentrar na vida dos seus filhos e estabelecer com eles diálogos importantes. Primeiro, entrando no jogo, entrando na deles, entrando na linguagem, tentando ser... E a razão que, às vezes, eles se abrem com outros e não se abrem com vocês, exatamente porque essa liderança é uma liderança proibitiva, é uma liderança do não, é uma liderança restritiva, que não dialoga, que não compreende, não aceita o diferente. Qualquer que seja a postura, ame, ame. Nós não educamos filhos para que eles sejam
assim ou assado. Nós educamos filhos na palavra de Deus e nos conceitos de Deus desde o berço. Quem teve a oportunidade, você o fez para a glória de Deus. E a recompensa não é um troféu de uma criança que vai reagir como você quer, mas ela vai reagir no tempo dela, como Deus quer. Então, você plantou e deixa que agora o Senhor possa dar o crescimento e fazer frutificar no tempo dele. Não se exaspere. O Senhor continua no controle da pandemia e ele continua no controle do futuro dos seus filhos. Eu digo isso para você, líder, para você, mulher, para você, homem, que lidera a sua casa. Enfim, que a gente não faça como fez Eli, né? Que tinham filhos tão nécios, tão chamados filhos de Belial, Ofni e Finéias. Elias já estava idoso. Quando ele ficou sabendo das loucuras dos seus filhos, ele já estava velho. Os seus filhos fizeram fizeram tudo que não deveriam fazer. E ele ficou sabendo através de outros. Pois agora nós estamos em casa. Agora é hora de você criar uma ponte para dentro do coração dos seus filhos. Esse é um momento especial. Eles perguntaram, né? Eli perguntou para os filhos lá em 1 Samuel 2, por que vocês estão fazendo isso? Eu estou ouvindo muito mal, né? Então o cara está preocupado com a reputação dele? Não. Assuma que o seu filho é quem ele é, sua filha é quem ela está como ela está, e não a envergonhe mais, né? Já chega o complexo de culpa, já chega não só o complexo, mas a culpa, talvez, de terem cometido erros, e você não pode colocar sobre eles mais o peso da vergonha, mas aliar-se a eles, e principalmente nesse momento, né? E você, líder que está em casa, né, trabalhando, home office e tal, toma cuidado com isso, né? Porque, às vezes, esse home office pode acabar sendo uma desculpa para justificar que você está trabalhando muito e você acaba não fazendo o trabalho mais importante, que é dar à sua família a oportunidade do diálogo, de receber amor e etc. Tá certo? Home office, ausente, estando dentro, mas nem tanto, né? E aí, como bom líder, a oportunidade de você criar novos hábitos dentro da sua própria casa. Combine com a sua mulher, combine com o seu marido, mudança de hábitos alimentares, mudança de exercícios físicos que podem ser feitos na internet, junto com os filhos, né? Uma das minhas filhas faz isso, logo cedo tem exercício físico para a família toda, tudo no YouTube. Controla os filmes, os seriados, né? Faça gincanas dentro de casa, esconde-esconde, alegria, dance com eles, aprendam juntos algo novo e aprenda, acima de tudo, nesse momento da história, a viver contentamento. É a vida do líder. Né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, significa o quê? No contexto de Paulo, é viver contente em toda e qualquer situação. Tendo, é como nós deveríamos viver, como se não tivéssemos. Não tendo, agora, na escassez, como se tivéssemos, com a mesma alegria. É hora do downsize, é hora de diminuir, é hora de cortar as despesas, é hora de valorizar cada centavo. E nós somos responsáveis pela condução da nossa família, né? Então, eu acho que a gente fecha aqui para podermos expandir um pouco mais, né? E quem sabe aí através das perguntas, tá bom? Nós devemos liderar a nossa própria casa, né? Porque quem não lidera a sua própria casa não pode cuidar da Igreja de Jesus. E agora você tem a Igreja de Jesus bem distante, então está na hora de você praticar com afinco a liderança da casa. E se a máscara estava muito grande, e aí as coisas não estavam bem, hora de arrependimento, hora de buscar a graça de Deus, e Ele vai nos dar sabedoria para tudo isso. Amém, Armando. Obrigado, viu? Muito obrigado pela participação. Muitas participações aqui no nosso chat. A gente escolheu algumas perguntas aí para interagir com você. Vamos lá? Primeiro do Augusto, é isso? Vamos soltar aqui a pergunta do Augusto. Isso. Você falou de outras pandemias que muitas vezes não damos atenção. Então, como podemos aumentar nossa sensibilidade em relação aos que sofrem, às vezes, né, Armando, como você está falando, sofrem dentro de casa? Pronto. Nós temos... Aí que está. Ele falou de duas coisas super importantes. A nossa igreja é muito focada na ação social. Nós estamos no meio de bairro
3 bairros pobres, 3 grandes facções. E todos os grupos de relacionamento, eles têm, assim, são desafiados a praticarem atos de compaixão. Dentre esses atos de compaixão é exatamente a imersão, a incursão da igreja nos lugares mais complicados e mais terríveis da nossa sociedade, a fim de que a gente leve não apenas um assistencialismo, mas uma possibilidade de transformação daquele ambiente, trabalhando questões de esgoto, questões de saúde, questões de moradia, várias questões. E o que eu acho muito lindo são as famílias que levam seus filhos, às vezes famílias abastadas, mas que levam seus filhos, estacionam o carrão lá na propriedade, saem a pé, entram com seus filhos por ambientes que eles jamais viram. Ou seja, demonstrando e fazendo seus filhos darem o melhor que eles têm. Ou seja, um envolvimento prévio nessas questões de saber que há gente sofrendo, que há gente morrendo, que há questões nos hospitais pelas quais podemos lutar, que há moradores de rua que nós temos que levar não só uma cesta básica, mas lutar para que eles saiam daquela situação. Ou seja, a sensibilidade para as pandemias da violência, a pandemia do descaso, a pandemia da corrupção. Isso tem que acontecer em todo o tempo. E agora, que nós estamos com tanto medo da pandemia, talvez seja a hora da gente mostrar, dentro da nossa própria casa, que existem outros focos de pandemia, outras pandemias, como a da violência em Fortaleza. Nós tínhamos dois meninos, vamos dizer, reféns do tráfico. Um que nós libertamos, levamos para um outro bairro porque estava com perigo de morte. Um outro que frequentava a nossa comunidade, nunca deixou o tráfico, mas ele estava lá com a gente, inclusive com a tornozeleira, um adolescente, a coisa mais triste ou jocosa que poderia ter, né? E, na verdade, nós soubemos recentemente que ele foi crivado de balas, porque hoje a polícia certamente não está fazendo o trabalho que tem que fazer ali, não tem combustível, as prioridades são outras, e assim os meninos estão morrendo. Então, toda a nossa comunidade sabia quem era o paizinho, sabia quem era aquele menino que foi crivado de bala, porque, embora fosse também um menino do tráfico, era um menino que estava lá todo domingo, e que nós tínhamos um carinho e um amor muito grande por ele. Ou seja, mostrando à família que o amor não é seletivo. E aí, se nós temos dentro da nossa própria casa pessoas rebeldes, aí é que o nosso amor não pode ser seletivo. Né? Amar a criancinha para dar leite e fralda é muito legal, mas que tal amar o bandido? Que tal amar o que fuma? Que tal amar o traficante? Que tal amar o corrupto? Né? Então, é difícil, não é? Então, mas nós fomos chamados para isso. E por isso que eu digo que quando nós não estamos encarando as coisas do lado de fora, nós não encaramos dentro de casa quando elas aparecem, né? Na vida do cônjuge, na vida do primo, do irmão, do filho, do pai, enfim. É isso, Augusto. Boa pergunta e difícil resposta, mas eu só pincelei aqui. Obrigado, Armando. Isso é sabedoria, né? Você consegue traduzir muito bem os princípios da palavra de Deus para a vida prática. Isso é muito importante para a gente. Insights fantásticos. A gente está vivendo também, Armando, a pandemia do ódio, né? A gente já ouviu da boca de ele, já preconizou que a gente viveria tempos em que o amor se esfriaria. E a próxima pergunta tem relação exatamente com isso, né? O Jairo pergunta assim: o que corrobora para que a perda da capacidade de ver o bem se multiplique? E você disse bem, né? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Eu acho que nós estamos, nós estamos, de novo, a máscara do nosso cristianismo está caindo. O cristianismo que nós vivíamos era um cristianismo, até então, vamos dizer assim, né? Eu digo nós, eu estou falando, eu não falo pelo mundo evangélico, eu falo por mim, eu falo pela nossa comunidade, né? É a comunidade que tinha um amor seletivo. Eu tenho um exemplo que eu já contei, que era o exemplo dos encarcerados lá, os prisioneiros lá do presídio, que estava faltando colchão, e eu fiz uma campanha, a igreja me censurou, alguns da igreja me censuraram, né? Por quê? Porque era muito mais fácil que eu desse leite ninho para criancinha do que comprar um colchão para bandido.
E eu vi naquela oportunidade, né, isso já há alguns anos atrás, uma maneira de dizer para a igreja: o nosso amor é seletivo. E aí é que está. Então, nós estamos entrando na onda do ódio. Nós acabamos comprando os 1000 colchões, né? Colchões esses que eles não queimaram, que eles não acabaram, porque tinha lá o símbolo do Celebrando a Restauração, e esses homens, muitos deles foram restaurados, enfim. Mas não importa, eu não dei para isso, eu não dei para que eles fossem restaurados. Eu dei porque Deus mandou dar, eu dei para a honra e glória dele. Quer eles queimassem, quer não. Né? Então, o que acontece? Nós, como igreja, vivemos um cristianismo que tem a ver com as nossas próprias necessidades e benesses. Eu quero uma cura, eu quero progredir na vida, eu quero crescer, eu quero isso, eu quero para o meu filho, eu quero para os meus parentes, meus amigos, né? Mas eu tenho, de novo, um amor seletivo, que mesmo quando saiu para fora, seleciona a criança e pretere o bandido. Aí ele não tem capacidade de amar com amor incondicional. Ele perde a referência do amor de Jesus, que foi capaz de olhar para Judas e amar, foi capaz de olhar para Pedro e amar. Então, agora, o que acontece? Nós tiramos o foco de Jesus, colocamos nossas expectativas em partidos políticos e somos alimentados agora por essa onda de ódio. Ódio da esquerda pela direita, ódio da direita pela esquerda. E nós estamos fazendo aquilo, o jogo do diabo. Qual é o jogo do diabo? O jogo do diabo é peneirar qualquer um, deixar cair no chão o que presta e destacar o entulho, aquilo que não presta. Todos nós temos. Né? Lula e Bolsonaro, não interessa. Todos os dois têm. Eu não tenho nenhuma expectativa com relação a nenhum dos dois. Um pode ser mais ou menos honesto, mas são seres humanos. Eu tenho que ser capaz de olhar para um e para outro, para a esquerda e para a direita, e encontrar ali coisas boas que nos dão convergência, e não simplesmente destilando ódio dentro de casa. Isso está nos fazendo muito mais mal do que o Covid. Aliás, está baixando nossas defesas e nos fazendo vulneráveis e tirando a nossa máscara, quando Deus está dizendo, não é assim. Jesus nunca respondeu dessa forma. Principalmente quando dizia respeito ao seu próprio bem-estar. Lucas 22, foi abusado, bateram nele, falaram besteira, e ele, vendados seus olhos, não abriu a sua boca. E ele diz para a gente bem dizer e não mal dizer. Então, nós estamos sendo depurados agora. Eis a grande oportunidade, líder, de você ensinar seus filhos, seus netos, sua família, certo? A viver isso. Né? Aprender a bem dizer e não mal dizer. Armando, deixa eu pegar o gancho aí do que você falou no final dessa exposição, com a pergunta da Ellen. Ela diz assim, vivemos em um contexto político binário, tipo Fla-Flu, isso ou aquilo. Esse messianismo político cega, fere e divide, inclusive na igreja. Como manter a voz profética da igreja sem dividi-la? Então, a voz profética não pode ter partido. A voz profética, ela tem que se aproximar do dirigente, qualquer que seja o seu partido. Eu sou um pastor convivendo num estado governado pelo PT, certo? E, contanto, tive muitos projetos em parceria com o governo do estado. Né? Por quê? Secretários que queriam fazer o que era correto, ordens que vieram do governador, que eram ordens corretas, que realmente visavam o bem, e nos colocamos na linha de frente sem querer um tostão do governo, um tostão, muito pelo contrário. A igreja asfalta a rua, constrói abrigo de ônibus, a igreja compra colchão, a igreja pinta presídio, a igreja oferece alimentação, oferece medicação, oferece um bocado de coisa. Mas nós já fizemos boas parcerias com o governo do Estado. Mas, por exemplo, fizemos também com a prefeitura, certo? Mas o profeta tem que ter isenção e coragem para denunciar, por exemplo, o que nós estamos vendo lá no Presidente Vargas, que é aquele hospital que é uma loucura aquilo lá. Isso, não só aquilo, mas tantas outras coisas. Então, eu tenho que bater.
E essa hora o profeta, ele tem que, não é o partido, eu não estou olhando para o partido, né? Eu tenho que olhar para o governo federal e dizer, isso aqui está errado, isso não é para ser feito assim, isso não é para fazer desse jeito, eu tenho que ter coragem de dizer isso. Mas eu acho que esse messianismo dos dois lados, né? Um é o anticristo, o outro quer dizer que é o Cristo, né? Então, um quer o Messias, o outro parece que é o anti-Messias. Essa polarização, ela não só é burra no sentido mais clássico aqui, que eu diria, né, da palavra, ela não é inteligente, como ela é anticristã, porque o cristianismo não é assim. Nós podemos gravitar no palácio como João Batista gravitou. Herodes queria muito conhecer Jesus e saber sobre os milagres dele, mas João não se furtou a denunciar o erro dele, com o risco de perder a sua própria vida, e assim o fez. O problema dos evangélicos, ou do mundo evangélico que eu conheço, certo? É porque nós nos aproximamos do governo a fim de receber benesses. Nós estamos interessados em quando a nossa igreja vai voltar a funcionar, ao invés de estarmos hoje preocupados em quantos idosos da nossa comunidade vão receber assistência, porque eles vão morrer na porta das UPAs, porque não têm o que eles precisam, né? Então, eu quero me aproximar do governo hoje, não para voltar a funcionar, eu já estou funcionando. Ninguém para a Igreja de Jesus. Não é prédio nem programa que mantém a igreja, não é prédio nem programa nem pastor, né? Então, esse negócio binário está só expondo o quanto a igreja deixou a cruz, certo? E se distanciou de tal forma, como um triângulo. Nós estamos unidos no vértice do topo a Jesus. Fomos descendo e nos separando, e agora nós temos aqui a esquerda e a direita, né? E aí nós estamos completamente separados, perdendo a função do que foi o que Jesus nos ensinou no Sermão do Monte. Legal, Armando. A gente tem muitos pastores participando também desse nosso encontro, do webinar, e nós já tivemos aqui 2 perguntas, pelo menos, relacionadas a esse equilíbrio entre família e ministério. Então, eu vou pensar aqui a pergunta do Jefferson. Nosso contexto trouxe de volta a necessidade do discipulado e cuidado com a família. Antes, a rotina ministerial massacrava ou até deixava menos relevante para a gente esse cuidado e olhar. Então, ele está em dúvida aí sobre essa nossa dinâmica de vida, né? Como Sim. equilibrar as 2 coisas. Pois é, Jefferson, e você leu massacrava, mas é mascarava, ele usou a palavra certa, da máscara. Sim, cara. Toda vez que nós nos tornamos Marta no ministério, né, nós mascaramos. Olha para a família, veja como ela está. Hoje eu tenho, aos 66 anos de idade, 37 anos de labuta, quando eu chego perto de um pastor, eu olho qual o estado da família dele. Cadê seus filhos? Como está a sua esposa? Não é? Dá para ver, dá para notar. A igreja pode estar uma beleza, mas como é que está a sua esposa? Eu tenho visto nesses últimos dias a queda, a derrocada de muitos em posição de liderança exatamente por negligência disso. Mascarou aquilo que nós fizemos. Agora nós estamos com uma oportunidade boa de retomarmos de uma outra forma, certo? A família primeiro. Eu fiz isso quando eu cheguei na IBC. Foi por graça de Jesus e porque eu aprendi de um velho pastor lá do movimento onde eu me converti, pastor Renato Volpe, certo? Mas eu aprendi exatamente pelo exemplo que ele não conseguiu dar, porque, na época, a igreja exigia tanto dele, e a esposa tinha que ser a gente brincava, né? A pastriz, a apóstola, a pastora. E eu, no começo do ministério, eu disse, não. O meu lar é meu lar, minha esposa é minha esposa. Ela vai fazer o que ela quiser, a vocação que ela tiver é dela, a escolha é dela. Eu tenho que proteger minha esposa e tenho que proteger minhas filhas. Isso é muito mais sagrado do que qualquer reunião, qualquer movimento. Eu sou batista, né, Igreja Batista Central de Fortaleza, mas eu sempre fui quase sabatista, porque meu sábado ninguém mexia. Ah, mas tem reuniões importantes. Desculpa,
as reuniões mais importantes eu tenho com a minha família. Eu preciso sair, eu preciso brincar, eu preciso ir à praia, eu preciso ir ao parque, eu preciso jogar, eu preciso pular, eu preciso viajar, eu preciso dar à minha família um ambiente em que eu possa realmente suprir as necessidades físicas, emocionais e espirituais. Então, eu acho que agora está na hora. A máscara, se ela caiu e a coisa não vinha bem, hora de arrependimento, sentar, conversar com a patroa, com os filhos, pedir perdão e dizer, olha o que Deus me falou durante essa pandemia, né? Tem uma pandemia lá fora, mas tem outra aqui dentro, e por essa eu me responsabilizo. E começa de novo. Muito bom, muito bom. Armando, seguinte, você falou dessa máscara que tem que cair, isso é fantástico. Agora, o Maciel tem uma pergunta muito interessante, porque a gente coloca agora essa responsabilidade na igreja também, que tem a ver com o líder. Como mostrar para a igreja que o tempo do pastor para a família não é falta de amor pelo rebanho? Como que a igreja consegue ser bíblica e teologicamente educada a entender que o pastor precisa de descanso e isso não é falta de amor pela igreja, né? Pelo contrário. Uma resposta complexa, uma pergunta bem inteligente, Marcel, e bem interessante. Eu acho que nós somos responsáveis. Quando eu vejo, por exemplo, o pastor dizendo, na minha igreja ninguém coopera, na minha igreja ninguém contribui, na minha igreja ninguém... O problema é só um. Nós. É o pastor. É como você ensina, desde o início, desde o começo. Uma igreja que ela é fundamentada no sacerdócio do crente é um dos distintivos batistas, mas está lá em 1 Pedro 2,9. Cada crente é um sacerdote. Quando você se coloca na posição do único sacerdote, do único mediador, e você, como igreja local, você privilegia o templo, você centraliza as atividades no templo, então você tem o prédio, o pastor e o programa. Quando você tem isso, você está, na verdade, você está trazendo modelos do Velho Testamento para o Novo Testamento. Então, lá no início do ministério, você tem que demonstrar que ensino não é prerrogativa de um ou dois, você tem que demonstrar e mostrar que serviço não é privilégio de um ou dois, ministério, cura, batismo, celebração de ceia, você precisa descentralizar e exigir dos seus líderes também que eles deem tempo à família e não sejam sobrecarregados. Então, a Bíblia nos ensina isso. Nós ensinamos outra coisa que não está na Bíblia. Nós ensinamos que nós somos exclusivos. A ceia só pode ser ministrada pelo pastor. A bênção sacerdotal só pode ser dada pelo pastor. A bênção arônica. E aí você começa a inventar coisas que sobrecarregam a vida do pastor de uma forma absurda. Então, isso é desde a Gênesis. E algumas denominações, elas são feitas assim. Para mim, é um modelo romano. Eu gosto muito de falar sobre o redesenho da igreja, porque nós precisamos voltar ao modelo original, ao modelo de Pentecoste. O Espírito Santo em cada crente, a Bíblia na mão de cada um, a possibilidade de cada um compreender de Deus através da palavra, o sacerdócio do crente na sua casa, enfim. Para vocês terem uma ideia, a crise chegou para as igrejas, chegou na IBC, nós estamos sofrendo, mas a nossa igreja estava pronta para viver de casa em casa, porque a gente tinha o slogan Nossa Casa, Nossa Igreja. E lá a ceia do Senhor, o batismo, seja lá o que for, faz na piscina, onde for, porque eu não preciso estar lá, agora eu nem posso estar. Eu já estava longe há muito tempo. Então, nós somos os grandes culpados. Nós precisamos ensinar o que é prioridade. Deus, família, serviço, provisão da casa e ministério. Né? E quando... Eu acho que, às vezes, nós não conseguimos mudar as coisas dentro do ministério porque nós estamos muito comprometidos. Às vezes, nós dependemos financeiramente. A gente não tem força. Porque eu digo até para alguns pastores, né? Veja se você não está cavalgando uma igreja de Troia, né? E você pensa que está com as rédeas, que está com a liderança, que as pessoas estão com você, e elas não estão. Né? Então, esse é um outro problema que tem a ver, eu acho que com a conferência mais focada na liderança pastoral, no modelo de igreja que nós construímos.
mas não negligencie, porque está lá em 1 Timóteo capítulo 3. Negligenciou a casa, você negligenciou e não tem como levar a igreja de Deus adiante. E mesmo que prospere, eu vou dizer outra coisa aqui só para finalizar, Claro. mesmo que as coisas deem certo no ministério, isso não quer dizer aprovação de Deus. Aí entra a integridade que eu falei lá no início. Ser íntegro é fazer diante de Deus. Quer dê certo, quer não. Não interessa. Eu vou fazer o que Deus quer para mim. Então, é possível ajustar, melhorar com a palavra de Deus como centro, com o ensino, como exemplo, dentro da sua própria casa e exigindo isso da sua liderança também. Cuidado com a família, cuidado com o descanso, cuidado com o Shabat e liderança compartilhada. Perfeito. Armando, e numa relação assodada entre a família do líder e a igreja que ele pastoreia? Então, ele perdeu os filhos não querem mais participarem da comunidade, a esposa, por conta de longos anos numa comunidade local, foi sendo ferida, foi se machucando e não teve a maturidade para lidar com tudo isso, e o coração dela também foi perdido em toda essa dinâmica ministerial do esposo. O líder perdeu o engajamento da família dele na igreja em que ele pastoreia. O que fazer? Sim, é uma resposta difícil, né? Mas eu diria o seguinte: procure ajuda. Você precisa procurar ajuda. Primeiro, ajuda de Deus. Segundo, uma ajuda de algum conselheiro. Peça à sua igreja um tempo, um intervalo no seu ministério, um mini sabático. Eu tenho recebido alguns nessa condição lá na IBC, que encostam lá só para sentar e ter a vida da igreja, da família recuperada. Porque aí você diz para ele, cara, eu não quero você aqui servindo, nem pregando, nem aconselhando, nem nada, nem abrindo a Bíblia. Você vai agora para a praia, beber água de coco com sua família. Você vai brincar com seu filho. Ah, meu filho é motoqueiro. Pois vai andar na garupa da moto do seu filho. Ah, minha mulher não sei o quê. Pois fique com ela. Vá com ela. Então, do ponto de vista mais radical, e é o que durante o meu ministério, eu tive 2 instâncias em que eu tive que me posicionar. Um foi quando eu vi a minha esposa entrando num estado profundo de depressão, por conta da questão da meia-idade, né, dos 40, e ela entrou num processo de depressão muito profundo, e eu fui à igreja rapidamente e disse, gente, eu não estou em condições de cuidar da minha mulher, eu nem sei o que ela tem, eu nem sei o que é, nem sei a causa, certo? Mas eu peço que vocês me dispensem, porque eu preciso estar ao lado da minha mulher, eu não posso me dedicar ao ministério e negligenciar a quem mais precisa de mim nessa hora. Eu tive uma filha que, no momento, negou a fé. Foi aos Estados Unidos, ela é americana, nasceu lá, mas ela estava lá para tentar o colégio e de repente, veio com as ideias de ateias. Né? Agora não acredito mais em Deus. Pronto. Então, eu conversei muito com ela, dialoguei com ela, mas avisei a minha liderança. Eu estou deixando o ministério para restaurar a vida da minha filha. Mas você vai viver de quê? Não sei. Vocês vão me sustentar para me dar um tempo para isso? Tudo bem. Se vocês não me sustentarem, eu tenho 2 mãos e pés, eu vou cuidar da minha vida. Eu vou cuidar do meu sustento, mas eu não vou negligenciar a minha filha, porque ela ainda está debaixo da minha autoridade, da minha casa e do meu lar. Quando os meus filhos saem de casa, tomem o rumo que queiram tomar, não é problema meu. Mas se eles estão dentro da minha casa, é problema meu. Tem pastor que a mulher, às vezes, até o abandona, os filhos se voltam e se viram contra o ministério, até outros frequentam outra igreja, e ele continua lá, né? Eu não estou recriminando quem assim o faz. Peça a Deus, oração, e ore a Deus e peça ajuda, certo? Se você tem essa situação de insolvência entre a igreja e a família, peça ajuda, irmão. E talvez a melhor coisa que você tenha que fazer agora é pedir um tempo, pausa, para reconhecer se de verdade há algo que você negligenciou. De repente, não, mas de repente, sim. Então, é preciso parar e dizer para a sua família o quanto ela é importante, mesmo que ela decida abandonar tudo e todos. E quem sabe aí você pode retomar o seu ministério em outras condições. Eu tomei posição de deixar o ministério 2 vezes, de forma séria, a igreja não permitiu, me sustentou, aguardou, e aí eu pude retornar. Mas é um assunto também muito delicado,
Não tem resposta definitiva para isso. Ok. Armando, numa situação de crise, frequentemente a lei do salve-se quem puder impera, né? O Diego traz uma pergunta aqui bem interessante, para a gente tentar manter esse equilíbrio entre o nosso cuidado e o cuidado daqueles que estão ao nosso redor. Ele diz assim: Armando, sobre as famílias, ao invés de nos preocuparmos em apenas preservar nossas famílias, não deveríamos aproveitar ainda mais a oportunidade de testemunho para outras famílias nesse momento? Então, como conjugar essas duas coisas? Cuidado com a minha família e o testemunho para outras famílias que precisam de mim. Não, assim, o que é que ele quer dizer? E Diego, entendi aí, mas você teria que talvez elucidar o que quer dizer preservar, né? Se preservar quer dizer cuidar bem, né? Eu quero dizer duas coisas para você. Uma, o meu testemunho como pastor ao longo desses 37 anos tem sido construído pela graça e misericórdia de Deus, quando as pessoas da igreja percebem como eu lido com minha família. Esse é o maior testemunho. Eu posso dar um sermão, eu posso incorporar o Larry Crabb, eu posso pegar todos os livros do mundo e fazer todos os cursos do mundo, mas daquilo que eu não estou vivendo. Então, isso é só blá, blá, blá. As pessoas vão logo perceber que é incoerência, né? É como esses indivíduos que dão aula de coach, os bichos foram falidos, né? Faliram, agora eles viraram especialistas em serem bem-sucedidos, alguns, né? Então, mas nem todos. Mas aí não adianta você sair por aí dando exemplo, testemunhando para outras pessoas. Testemunhando o quê? Se a tua mulher está lá completamente sofrida, depressiva, adoecida, porque você tem negligenciado, né? Então, quando você cuida bem da sua família, eu sempre... Outra coisa que eu digo em relação aos filhos, né? Veja bem, dentro de casa, adianta você fazer um blá, blá, blá para os seus filhos que é preciso amar as esposas? Quando você casar, você tem que amar a sua esposa, certo? E o seu filho não vê você beijando a sua mulher, não vê você abraçando, não vê você brincando, não vê você... Não. Então, eu sempre dizia, eu digo para os novos casais, né? O melhor exemplo que os seus filhos precisam é o quanto vocês se amam. Na medida que vocês se amam, na medida que vocês se aproximam do Senhor, vocês deixam um legado e um exemplo. Então, quem preserva e cuida bem da sua própria casa, esse sim terá muito mais moral, né, testemunho para abençoar inúmeras famílias. Eu vi isso no meu ministério, estou vendo até hoje, né? As pessoas admiram como minha mulher, com 64 anos de idade, parece uma menina, correndo 21 quilômetros, nadando, fazendo isso, fazendo aquilo, vivendo, fazendo bem, atos de compaixão, cuidando de outras e tal, mas amada e cuidada e amparada espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, né, pela graça que Jesus tem me dado. E a recíproca é verdadeira. Ela cuida de mim, por isso que eu continuo ainda inteiro aos 66 anos de idade, né? Então, preservar não é negligenciar os outros, mas é cuidar que você tenha base, vida e moral para ajudar efetivamente os de fora. Muito bom. Pessoal, vocês podem ver que a participação de vocês aí no chat com as perguntas é o que enriquece o nosso webinar. Então, continue mandando perguntas aí ao longo do nosso dia. Temos o nosso painel, depois mais uma participação, mais uma palestra. Então, é importantíssimo não só para a interação, mas para contribuir com o próprio conteúdo, tá? E, Armando, muito obrigado pela sua honestidade, pela sua transparência, pela sua sabedoria. Tivemos aí praticamente 1 hora de insights fantásticos. Então, assim, de coração, não tem palavras para agradecê-lo por esse tempo tão precioso que a gente teve com você. Um grande abraço e que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família e o seu ministério também. Muito obrigado, querido. Privilégio grande, viu, de participar com vocês. Muito honrado, muito feliz em poder servir. Deus os abençoe e que a gente saia logo dessa quarentena, mas saia com todas as lições que Deus quer nos dar, né? Usando a máscara do Covid e sem a máscara do eu que nos esconde e não nos deixa andar na transparência e na clareza e na integridade que Deus quer de cada um. Muito obrigado. Viu? Amém. Obrigado. Um abração.